Na aula de hoje, tá gravando? Na aula de hoje, a gente vai retomar alguns conceitos que nós vimos na primeira aula do semestre, quando eu falei para vocês, por exemplo, que as moléculas bioativas, dependendo do local onde elas interagem no alvo macromolecular, elas vão ser classificadas como moduladores ortostéricos e alostéricos, e ainda, dependendo do tipo de alvo macromolecular onde elas interagem, elas vão ter uma resposta biológica diferente. Se esse alvo macromolecular é um receptor, a ação pode ser agonista ou antagonista, né? Porém, se o alvo macromolecular é uma enzima, a ação pode ser inibitória ou ativadora. Tá? Esses conceitos nós vimos lá atrás, no começo do semestre. O objetivo da aula de hoje é tentar entender como que a gente planeja, como que a gente desenvolve moléculas com cada um desses perfis, seja agonista, antagonista ou inibidor enzimático. Tá? Já que a gente vai falar de moléculas que no final vão ter essa ação, nós precisamos contextualizar de onde vêm essas moléculas. Então, os primeiros minutos da aula de hoje, eu vou falar sobre algumas fontes de moléculas bioativas. Né? De forma resumida, eu vou falar da triagem aleatória, da síntese de análogos e da hipótese fisiopatológica, porque é dentro dessa última, que é uma forma racional de planejar os fármacos, que nós vamos tentar discutir um pouco mais sobre o desenvolvimento de agonistas e antagonistas e possivelmente de inibidores enzimáticos reversíveis. Muito provavelmente a gente não vai ter tempo de falar sobre os inibidores irreversíveis e, se for isso realmente o caso, eles não vão ser cobrados na prova teórica da próxima quinta-feira, se eu tiver com o calendário fresco na minha cabeça. Muito bem. Começando, então, pela origem de moléculas ativas, uma das formas de fazer, de obter moléculas ativas, é simplesmente por força bruta. Eu pego centenas de milhares de moléculas e testo todas elas num ensaio padronizado. Uma ou mais moléculas, eventualmente, vai demonstrar a atividade biológica que eu quero. E ela vai ser meu primeiro composto bioativo, a partir do qual eu vou aplicar algumas das estratégias que nós vamos falar na sequência. Eu posso pensar no contrário também. Eu posso pegar uma molécula isolada de uma planta, por exemplo, ou que eu sintetizei, e mandar ela para centenas de laboratórios, que cada um deles faz um teste diferente. A maioria vai dizer para mim que minha molécula não tem atividade nenhuma, mas eventualmente eu vou, depois de muita insistência, achar alguma atividade biológica para aquela molécula que eu sintetizei. Então veja que são dois cenários. Milhares de moléculas para um ensaio, para achar a molécula bioativa, ou uma molécula para dezenas de ensaios até achar alguma atividade biológica na minha molécula. Eu posso unir esses dois mundos, testar milhares de moléculas para centenas de alvos, desde que eu tenha recursos financeiros para isso, e isso seja feito no tempo razoável. Tá? Isso requer miniaturização, ou seja, que os testes sejam feitos, por exemplo, em placas de 1536 ou 32 poços, e uma velocidade muito rápida, o que exige, então, automação. Eu estou falando, portanto, de ensaio em larga escala, cuja sigla em inglês é HTS. No começo da década de 80 até a década de 90, a indústria farmacêutica investiu muito dinheiro nisso, em ensaios de HTS, porque tinha lá milhões de compostos disponíveis nas suas bases de dados, nas suas bibliotecas, e eles podiam ser testados. 1.500 compostos a cada 10 minutos, e em uma semana se testa uma biblioteca de milhares de compostos, contra vários alvos diferentes. Tá? Logicamente, essa estratégia de força bruta, onde não tem raciocínio, é só testa, 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 que você vai encontrar.
A taxa de sucesso ela é muito baixa, é tipicamente 0,1%, 0,01%, mas 0,01% de 100 milhões de substâncias ainda são muitos compostos bioativos. Tá? Mas eles perceberam ao longo do tempo que o custo-benefício era muito alto, porque entre esses vários compostos identificados, diversos eram ainda falsos positivos. Então perceberam que a força bruta não funciona, ou pelo menos não com a taxa de sucesso que eles esperavam, e isso nos remete a estratégias onde a gente usa um norte. Tem uma forma de eu pensar e de modificar as moléculas para chegar num fármaco que tenha as propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas desejadas. E nós já vimos uma delas, que é o conceito de análogos, ou seja, voltar para o pensamento do princípio da similaridade. Teve um ganhador do prêmio Nobel, eu acho que foi no final da década de 80, que no discurso dele, ele disse que a melhor forma de eu desenvolver um fármaco novo é partir de um fármaco antigo. O que ele disse de uma forma mais pomposa é basicamente a mesma coisa. Uma molécula estruturalmente similar a um fármaco pode ser modificada para melhorar a potência, seletividade, dar um outro fármaco com um perfil farmacoterapêutico mais apropriado, que às vezes tem a mesma indicação terapêutica, mas pode ser protegido por patente, e então dá origem a um novo fármaco. Mas tudo isso é uma forma pomposa de remeter ao conceito da similaridade química, que nós já vimos. Né? O exemplo mais clássico de similaridade química é esse mostrado na parte superior desse esquema, onde eu vejo moléculas estruturalmente relacionadas que têm também atividade farmacológica semelhante. Isso está aqui entre os compostos 2 e 3 e entre 3 e 4. São o que a gente chama de análogos estruturais e farmacológicos. Esse aqui é um exemplo de um texto que eu deixei disponível para vocês no Moodle, de um artigo publicado na Revista Virtual de Química. É um texto em português que tem lá uma série de conceitos interessantes, como esse discutido aqui. E lá ele coloca, por exemplo, que existe o conceito de análogos farmacológicos, como moléculas que são estruturalmente diferentes, mas que têm a mesma ação farmacológica. E aí, eu pergunto para vocês, essas moléculas que são estruturalmente diferentes, mas que têm a mesma ação farmacológica, eu consigo entender ou explicar por que elas têm a mesma ação farmacológica? Tem alguma explicação para isso? Essa é a mesma função? O que isso quer dizer com função? Elas têm os mesmos grupos funcionais, mas aqui são moléculas que não têm os mesmos grupos funcionais. Elas são estruturalmente diferentes. Ela pode ter o mesmo grupo farmacofórico, porque o grupo funcional pode ser diferente, mas o tipo de interação que ele faz pode ser similar. Então eu tenho o caso de moléculas que, se eu olhar para a estrutura química, elas são diferentes, mas se eu comparar os grupos farmacofóricos delas, elas são iguais. Tá? No texto que está lá disponível para vocês, ele sugere que essas moléculas com análogos farmacológicos, elas têm reia diferente. Isso está de acordo com a hipótese que a gente acabou de levantar para explicar o efeito farmacológico igual? Não deveria, né? Que se elas têm o mesmo farmacófono, isso implica na mesma regra. Não é? Então, a gente precisa tentar, ou olhar com certo crítico o que ele está falando, ou então tentar entender nas entrelinhas o que ele pode ter
querido dizer. É o que ele quis dizer, mas não ficou muito bem escrito. Que é o seguinte. A mesma ação farmacológica poderia ser, olha, eu tenho duas moléculas que são neuromoduladoras. Só que o mecanismo de ação molecular de neuromodulação pode ser por vias totalmente diferentes. Se for por vias bioquímicas diferentes, obviamente são alvos diferentes, regras diferentes. Agora, se o mecanismo de ação molecular for o mesmo, se ambas agem, um exemplo aqui, em receptores estaminérgicos, mesmo que a estrutura química seja diferente, se ambas são antagonistas estaminérgicos do tipo 1, com certeza a regra das duas vai ser a mesma. Tá? Então a gente precisa colocar em contexto. Tá? Uma outra coisa, ele cita ainda um outro tipo de análogo, que é o que ele chama de análogos puramente estruturais, mas que tem ação farmacológica diferente. E aí ele traz como exemplo um agonista e um antagonista de receptor opioide. Tá? Vocês acham que essas moléculas, o agonista e o antagonista, têm o mesmo farmacóforo ou farmacóforo distinto? Veja, eu estou resgatando esses conceitos porque isso é importante na hora de a gente planejar. Né? Por exemplo, ó, quando eu falo em análogos estruturais e farmacológicos, eu estou falando de moléculas quimicamente parecidas entre si. Concorda que sair daqui e chegar aqui não é uma inovação radical? Em termos de, olha, eu mudei totalmente minha molécula. Eu tenho uma melhoria no perfil da ranitidina em relação à cimetidina? Tem. É o que a gente chama de uma inovação incremental, ou de uma forma menos positiva, um fármaco Me Too. Ele também age pelo mesmo mecanismo, tem a estrutura parecida. É uma inovação incremental. Quando eu falo de análogos farmacológicos, do ponto de vista de inovação química, eu tenho uma inovação muito maior. Porque eu cheguei aqui numa molécula que é totalmente diferente da ranitidina. A minha chance de patentear uma molécula totalmente nova é muito maior. Né? Nos análogos estruturais, eu estou dizendo para vocês que quimicamente eles são parecidos. A minha dúvida é, se eles são quimicamente parecidos, eles têm regra igual ou diferente, considerando que um é agonista e o outro antagonista. E só deixar claro que esse erro de digitação aqui não é meu, tá? É da figura. Cada um assume os seus erros. Você acha que eles têm relações de toxicidade diferentes? Qual foi o conceito que vocês viram do óleo de farmacóforo? O farmacóforo, vamos fazer um negócio meio mais cronológico, porque interação com o receptor é uma coisa recente. Não é? Lá na década de 50, 60, se falava em farmacóforo como um conjunto de propriedades essenciais para a atividade biológica. Não era? Era o que é essencial. Olha, se eu tirar isso aqui da molécula, ela perde atividade. Foi? E depois, esse conceito evoluiu e a gente chegou realmente no que é essencial para interagir com o alvo. Interação está relacionado com o efeito, com a mudança conformacional provocada pela molécula ou com a afinidade, com ela se ligar. Com ela se ligar. Então,
inclusive tem alguns livros que destacam isso, que o farmacóforo ele está muito mais relacionado com a propriedade da molécula interagir com o alvo do que com a mudança que essa molécula provoca ao interagir com o alvo. Tá? Então, do ponto de vista mais tradicional, nós diríamos que essas duas moléculas têm a mesma regra. Eu não sei se esse semestre vocês vão ver a classe dos opioides, tá? Mas vocês vão ver, se vocês vissem, na verdade, e vocês podem ver isso nos áudios que tem lá gravados, que tem uma relação de estrutura-atividade que vai de agonistas, que vale de agonistas para antagonistas. Tá? E isso reforça a visão que essas moléculas têm a mesma regra. E que essa classificação de análogos estruturais que não têm a mesma estrutura farmacológica, não têm o mesmo efeito farmacológico, isso talvez seja uma visão mais da farmacologia do que propriamente da química medicinal. Tá? Diga. Como é avaliada? Por exemplo, vamos dizer que tanto nos antagonistas como nos agonistas, se eu tirar esse éter, mantém a atividade. Se em ambos mantém a atividade, parece que eles seguem a mesma relação de atividade. Em ambos, se eu tirar essa hidroxila, perde a atividade. Então, se eu faço modificações que tenham o mesmo efeito em agonista e antagonista, isso quer dizer que eles estão seguindo a mesma regra. O que me mostraria que eles têm regras diferentes? Para o agonista, eu preciso desse éter, mas para o antagonista não. Para o agonista, eu posso hidrogenar essa ligação dupla. Para o antagonista, não. Não é para manter a afinidade, a potência. Como? Depois, se alguém tiver curiosidade, discute lá o áudio de receptores opioides, de fármacos opioides, vocês vão ver que o que é válido para um é válido para outro. Tá? Então, por isso que eu prefiro me manter na visão de que esse exemplo aqui tem a mesma regra, com certeza. Tá? Vamos lá. Mas percebam que o conceito de similaridade química não necessariamente depende de eu conhecer o alvo macromolecular, o mecanismo bioquímico. Porque no exemplo aqui em cima, eu estou olhando apenas para a semelhança química entre eles. A partir do momento que eu começo a usar a informação biológica no planejamento de fármacos, eu passo a ter uma nova dimensão. Porque aí eu vou poder, por exemplo, entender que um efeito colateral que eu estou observando no fármaco não está relacionado com o mecanismo de ação dele. E se são coisas dissociadas, eu posso otimizar o efeito colateral, se isso for terapêutico. Vocês sabem, né, que o Viagra ele foi desenvolvido assim. Foi um efeito colateral que descobriram que era mais interessante do ponto de vista econômico do que a indicação original do fármaco, que era para angina. Tá? Então, mas isso só é possível porque tinha-se um mecanismo de ação claro e sabia que aquele efeito do priapismo não estava relacionado com a angina. Tá? Então, foi possível isso. E aqui, para continuar falando para falar de antihistamínicos, de efeitos laterais de antihistamínicos de primeira geração, que foi algo que eu já comentei na prática, esse antihistamínico aqui tinha um efeito tão pronunciado de causar sonolência que a modificação dele deu origem a um fármaco utilizado como anticonvulsivante, que é um efeito sedativo extremo, que é a clorpromazina. Vejam que foi adicionado um halogênio e a cadeia lateral foi modificada para que essa molécula deixasse de ter a ação sobre os receptores histaminérgicos e passasse a ter apenas o efeito depressório, sedativo. Tá?
Mesmo aqui, eu ainda estou falando de um efeito farmacológico que pode ser fenotípico. O que eu estou medindo é sedação, antihistamínico. Não é? Eu não estou falando que os fármacos têm ação sobre o alvo, ou sobre a COX, sobre os receptores, sobre os receptores de histamina do subtipo 1, 2 ou 3. Quando eu passo a falar sobre o mecanismo molecular de ação dos fármacos e pensar no planejamento deles sobre esse contexto, é que eu entro nas estratégias de LBDD e SBDD, como elas são utilizadas atualmente. Eu posso fazer a otimização, o planejamento, utilizando informações biológicas que não sejam moleculares? Posso, desde que eu esteja restrito às abordagens LBDD. Eu meço lá o efeito anti-inflamatório e vou modificando minha molécula para melhorar o efeito anti-inflamatório dele. Em algum momento, pode ser interessante ou não descobrir o mecanismo de ação, se é via COX ou se é um mecanismo inovador. Isso vai ser importante para a hora da patente. Mas, do ponto de vista do paciente, o mecanismo de ação é irrelevante. Tá? No planejamento, nem tanto. As estratégias SBDD, nós vamos olhá-las em maiores detalhes no segundo módulo. Então, eu vou deixar isso de lado por enquanto. As técnicas LBDD, no sentido de, a partir de uma molécula bioativa, como que eu modifico ela para otimizar suas propriedades e chegar no composto líder, isso é Glória que vai discutir com vocês. Hoje, nós vamos ter uma abordagem um pouco mais holística, no sentido da gente entender que tipo de modificações ou que tipo de alterações são feitas na molécula para eu ter ação agonista, antagonista ou inibidor de uma enzima. De onde que eu saio? Quando eu entendo qual via bioquímica eu quero modular. Tá? Por exemplo, se eu estivesse pensando em modular uma via histaminérgica, meu composto de saída seria um ligante endógeno, a histamina. Porque eu sei que a histamina tem afinidade por esses receptores. E eu faria modificações moleculares na histamina para que eu tivesse, então, uma ação agonista ou antagonista. Vejam que aqui atrás, quando eu falo de triagem aleatória, eu não tenho uma ideia de qual vai ser minha molécula de saída. Nos análogos, eu sei qual molécula eu vou modificar. Tipicamente, é algo que já existe e eu vou modificar para contornar algum problema, para reposicionar um fármaco e assim por diante. Quando eu utilizo informações biológicas, por exemplo, maximizar o efeito colateral, de novo, eu estou partindo de uma molécula conhecida para fazer modificações que vão se basear, por exemplo, na estratégia de análogos. Aqui, na estratégia sob medida, não que eu não vá usar a estratégia de análogos, ela sempre vai estar permeando ali, mas eu vou ter uma informação adicional muito grande, que é saber qual molécula endógena eu quero reforçar a ação para ter uma ação agonista, ou que eu quero bloquear a ação para ter uma ação antagonista. Começando, é claro, aliás, pensando inicialmente em receptores. Tá? Bem, já feito esse preâmbulo e essa introdução, vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento de agonistas e antagonistas. E como eu acabei de dizer para vocês, o caminho mais lógico para eu obter, para eu desenvolver um agonista, uma molécula exógena, que tem ação semelhante ao do ligante endógeno, é me basear nele. Por quê? Se eu quero que essa molécula exógena tenha a mesma resposta biológica que o ligante endógeno, ela vai ter que provocar o mesmo tipo de mudança conformacional no receptor. Concorda? Para provocar o mesmo tipo
de mudança conformacional, ela vai ter que fazer interações similares ao do ligante endógeno. Então, é fácil perceber que os agonistas vão guardar uma semelhança química com o ligante endógeno. E, de certa forma, eles vão ser análogos estruturais e farmacológicos do meu ligante endógeno. Eu vejo isso quando eu comparo essas moléculas que têm ação agonista com a histamina. Da mesma forma, quando eu comparo esses agonistas adrenérgicos sintéticos com a epinefrina, que é o neurotransmissor, eu vejo claramente essa semelhança. Agora, tem uma outra coisa muito importante que eu descubro quando eu sei quem é o ligante endógeno, que é uma ideia de como será o sítio onde ele interage. Vamos tomar como exemplo esse grupo aqui, que é um grupo amino que está na histamina. Que tipo de interações esse grupo pode fazer? Ligação de hidrogênio, dipolo. Mais alguma? Esse grupo é um ácido ou base de Lewis? É. Ácido ou base? Base. Bem, se ele é uma base de Lewis, dependendo do pH, ele pode estar protonado, receber um próton. Em recebendo um próton, que interações ele pode fazer? Iônica ou íon dipolo. Que grupo no alvo macromolecular pode fazer esse tipo de interações ou parte delas com o amino? Quem que pode interagir com um grupo carregado positivamente? Não é? Que aminoácido seria esse? Um ácido. Nós temos o ácido glutâmico ou um ácido aspartico. Né? Dependendo do pH, esse ácido vai estar ionizado ou neutro. Se ele estiver neutro, ele pode fazer ligação de hidrogênio com esse grupo amino. Né? Dependendo da orientação relativa entre eles, eles podem fazer íon dipolo ou dipolo-dipolo. Então, eu passo a ter uma ideia de qual grupo está presente no meu alvo macromolecular. E a partir disso, eu consigo criar esquemas, mesmo que muito simplórios, de como seria esse alvo macromolecular. Somente a título de ilustração, não tem a ver com a histamina, vamos imaginar esse receptor aqui, né? Que pelo ligante endógeno dele, eu imaginei que ele tem um grupo aspartico no sítio, um grupo que faz ligação de hidrogênio e um grupo que faz interação do tipo hidrofóbica. E esse meu alvo macromolecular é um canal. Tá? Eu quero agora planejar uma molécula que tenha ação agonista. E eu, então, pensei nessas três moléculas, essas duas moléculas aqui. Né? 1 e 2. Supondo que aquele meu modelo simplificado foi baseado em alguns compostos bioativos, então que ele está razoavelmente certo. Qual dessas moléculas, 1 ou 2, vocês acham que teria maior afinidade com o alvo macromolecular? Posso voltar aqui. Temos aqui o sítio, interação iônica, ligação de hidrogênio, hidrofóbica. Um ou dois? Vou começar a analisar
da... O que é? Da direita para a esquerda. Aqui eles são iguais. Então, ambos são capazes de fazer interação com a carboxila. Aqui, eles são iguais ou diferentes? Quem que é capaz de fazer ligação de hidrogênio? 1 ou 2? 2. Aqui eles também são diferentes. Quem vocês acham que interage melhor do ponto de vista hidrofóbico? O anel planar ou saturado? Interação hidrofóbica depende de complementaridade? Ou não? É de longe que ocorre. Precisa de espaço. Olha isso, espaço não, de complementaridade. Né? Isso daqui, ele tem uma conformação não planar. Então eu nunca vou estar interagindo com todos os átomos do barco ou da cadeira ao mesmo tempo. Ao passo que isso aqui, sendo planar, eu tenho a chance, dependendo da orientação disso, de ter uma alta complementaridade. Tá? Então, o anel interage melhor. Baseado no fato de que 2 parece ter grupos mais adequados para interagir com o alvo macromolecular, eu diria que 2 tem um efeito, uma afinidade maior do que 1 pelo alvo macromolecular. Tudo bem? Mas tem. E aí, então, esse seria, por exemplo, a forma como eles estariam interagindo. Supondo, vou olhar só para 2, tá? Vocês me disseram que ele tem maior afinidade. Olhando aqui para 2, vocês diriam que essa molécula é um agonista ou um antagonista? Lembrando, o agonista é o que vai abrir o canal, o antagonista, no meu exemplo, vai manter ele fechado. Ocupa espaço, mas não faz a ligação? Não, peraí. Como é que não fazer a ligação define que é um antagonista? Tá, mas essa questão de impedir que a molécula chegue, isso era simplesmente o modelo de chave-fechadura. Né? O agonista impede o antagonista impede que o agonista se ligue. Mas a gente sabe que o chave-fechadura não é correto. Por quê? Se não quiser pensar por aí, não precisa. A gente viu 2 modelos de interação lá na primeira aula, ou na segunda, na primeira para a segunda aula. Tá? Que foi o encaixe induzido e o modelo de 2 estados. Tá? Dá para explicar pelos 2. Eu vou usar o encaixe induzido porque geralmente é mais simples de raciocinar. Tá? Segundo o modelo do encaixe induzido, quando um agonista ou um ligante endógeno, ou mesmo um antagonista, quando ele interage com seu alvo macromolecular, o encaixe é perfeito? Não. Tem que provocar uma mudança conformacional. E essa mudança conformacional é que vai dar origem a um efeito que vai ser agonista ou antagonista. Para que melhore a complementaridade, a conformação do alvo muda. Né? O que vai mudar aqui, nesse exemplo, para melhorar a complementaridade do alvo com o ligante? Qual interação ali que não está satisfeita? A iônica. A iônica está longe. A ligação de hidrogênio está lá pertinho, a hidrofóbica está lá pertinho, mas a iônica está longe. Embora vocês não se recordem, vocês viram lá na física do ensino médio que a atração entre 2 cargas
elas são sentidas mesmo a longas distâncias, mas à medida que essas cargas, quando cargas opostas, né, elas se aproximam, a atração aumenta. Então, o que a gente tem aqui é uma atração entre cargas opostas, a interação iônica, que aumenta à medida que elas se aproximam. E isso poderia levar à deformação conformacional necessária para que o canal se abrisse. Mas lembre-se que nós estamos falando de uma interação, ela é transitória. Então, e também está deformando a proteína. Chega uma hora que a deformação é muito grande, que ela volta e aquele agonista sai do sítio porque ele perdeu a interação. Tá? Duas coisas que eu gostaria de discutir com vocês antes de avançar. Eu vou dar uns números aqui, tá? 1 e 2. Vamos dizer que 1 teve um KD de 100 e 2 teve um KD de 10. 2 tem um centro quiral, não tem? Esse centro quiral é R ou S? Vamos ver a ordem de prioridades? Quem tem maior prioridade dos substituintes do carbono assimétrico? Hidroxila? Então aqui é 1. O anel, 2. Né? Então eu estou girando anti-horário. O substituinte de menor prioridade já está para trás do plano. Então eu tenho S, né? Que é anti-horário. Ou sinistro. Muito bem. Baseado na atividade de 1 como 100, 2, aqui eu vou colocar como nanomolar, eu quero que vocês me digam qual que é a afinidade aproximada do R. E como eu sou muito bonzinho, eu vou dar uns números para vocês pensarem. Tá? Alternativa A, 8 nanomolar. Alternativa B, 50 nanomolar. Alternativa C, 150 nanomolar. Alternativa D, 1 nanomolar. Assinado e instituído. Tem mais de uma resposta correta. Claro, depende da justificativa. Enantiômeros têm atividade igual ou diferente? Sempre? Depende? Depende do quê? Das interações. Interações do grupo farmacofórico. Em que caso essas interações são iguais, em que caso elas são diferentes? Então, os dois podem ter atividade parecida. Por quê? Vai. Talvez a ligação molecular não dependa realmente da população. Vamos ver. Vou aproveitar o que você disse. Vamos imaginar
só a título de exemplo, que essa hidroxila tivesse voltada para o solvente. O R e o S teriam atividades igual ou diferente? Se a hidroxila ela não está fazendo essa interação aqui, ó. Ela está olhando para o solvente, está apontando para o solvente. R e S vão ter atividades igual ou diferente? Que interação que a hidroxila vai fazer com a água? E faz diferença ela fazer ligação de hidrogênio com a água da esquerda ou da direita? É solvente. A força da interação da ligação de hidrogênio vai ser a mesma. Então, se os substituintes do carbono assimétrico participam ou não da interação com o alvo macromolecular, é o que determina se os enantiômeros vão ter atividade igual ou diferente. Né? Então, vocês poderiam, por exemplo, assinalar isso daqui e dizer que a atividade é praticamente igual dos dois, porque a hidroxila não participa de uma interação com o alvo macromolecular. Claro, se a gente estivesse aqui, né? Mostrando essa figurinha aqui, qual seria a resposta correta? Cadê o apagador? A gente já viu que não vai ser A, né? Um nanomolar? Então você acha que o R vai ser mais potente do que o S. E o S a gente está vendo lá que a hidroxila faz interação. É o que você me disse, né? Porque, ó, lembra, isso aqui são valores de KD. Né? Quanto menor o valor de KD, maior a afinidade. Nós já vimos que o 2, que é aquele lá, tem essa afinidade. Eu estou fazendo o enantiômero dele. Em vez de S, eu estou com R. Então aquela hidroxila não está fazendo aquela interação. Está apontando para o outro lado. Eu estou perdendo uma interação. Se eu estou perdendo uma interação, pode ser mais potente que o S? Entretanto, o enantiômero tem um anel aromático. Então, ele tem que ter uma afinidade melhor do que esse. Porque esse não tinha hidroxila e não tinha interação hidrofóbica. Percebam que é muito pouco estereoquímica e muita lógica. Né? Não fui eu que dei aula de estereoquímica. Né? Mas só olhando a interação aqui, a gente poderia chegar na resposta correta. Veja que isso é muito mais raciocínio do que qualquer outra coisa. E é isso que a gente precisa na hora de fazer o planejamento. Né? Por exemplo, se eu quisesse transformar essa molécula aqui, que nós chegamos à conclusão que é um agonista, em um antagonista, o que eu faria? Que modificações vocês fariam nessa molécula para torná-la um antagonista? Tiraria o amino? Mas, uma pergunta. Se eu tirar o glucomino, eu vou estar fazendo menos interação no sítio? Eu não vou sair daqui e voltar para uma molécula que tem
menor afinidade? Se eu tenho um antagonista que precisa deslocar ou impedir que o ligante endógeno se ligue, será que perder a afinidade é uma boa estratégia? Aí nós estamos indo para algum lugar. Né? Se eu aumento essa cadeia, eu coloco esse amino mais próximo do carboxilo, estou melhorando a interação entre eles, de forma que não tem por que a molécula da proteína, do receptor, se movimentar para aumentar. Se eu estou melhorando a afinidade aqui, isso me leva ao raciocínio de que antagonistas tipicamente vão ter uma afinidade maior do que o ligante endógeno. Porque eu preciso deslocar um ligante endógeno, tá? Para ter a ação antagonista. Mas isso me leva a uma outra dúvida, que é a seguinte. Se eu tiver duas moléculas hipotéticas, A e B, a primeira com um KD de 1 nanomolar e a segunda com um KD de 1 micromolar, que é uma diferença de 1000 vezes, eu posso saber, aqui eu sei quem é o agonista, quem é o antagonista? Ou colocando de outra forma, será que eu posso ter um agonista com uma afinidade maior do que o antagonista? Por isso, quando você faz exercício, eu falo muito. Não adianta fazer exercício, tem que pensar. Não é a repetição que vai levar vocês a algum lugar. Ninguém quer se arriscar? Oi? A pergunta foi: é possível ter um agonista com uma afinidade maior do que o antagonista? Ou sempre os antagonistas vão ter afinidade maior que os agonistas? Eu acho que talvez o problema ou a dificuldade do raciocínio de vocês é que vocês estão imaginando que, no caso ideal, né, o melhor agonista possível e o melhor antagonista possível. Tá? Mas na prática não é isso. O fármaco que existe não é o melhor agonista possível, não é o melhor antagonista possível. E uma outra coisa que vocês precisam considerar, que parece que vocês não consideraram ainda, é que o KD, por si só, não diz que a molécula é agonista ou antagonista. Você pode ter um agonista com uma afinidade alta ou baixa, e você pode ter um antagonista com afinidade alta ou baixa. É a mudança conformacional que ele provoca que vai classificá-lo. Tá? Então, é sim possível ter um agonista com uma afinidade maior que o antagonista, e vice-versa. Essa questão do deslocar, eu tomei o cuidado de falar o deslocar o ligante endógeno. Porque, salvo raras exceções, eu não vou ter que deslocar eu não vou usar um antagonista para deslocar um agonista, e vice-versa. Salvo raras exceções. Vou dar um exemplo de exceção. Intoxicação por opioide. Overdose por um opioide qualquer. O paciente chegou lá, você vai ter que injetar um antagonista.
Se o antagonista tiver uma afinidade menor do que o agonista que ele tomou, que você provavelmente não sabe qual foi, né? Não vai ter efeito. Ou você vai ter que dar uma dose muito maior. Né? Então, nesses casos, a gente recorre a antagonistas de alta afinidade. Mas, via de regra, no paciente, você vai ter que deslocar o ligante endógeno, seja com um agonista para aumentar o efeito daquela via que está inibida ou deficitária, ou com um antagonista para bloquear aquela via. Oi? Não tem problema nenhum. Isso é um ponto chave para a gente entender. A questão é que o agonista ele estabiliza a mesma conformação que o ligante endógeno, ao passo que o antagonista ele pode estabilizar qualquer outra conformação. Qualquer outra conformação que ele estabilize não vai provocar a mesma resposta que o ligante endógeno. Bem, se eu tivesse na aula de SBDD, eu diria que sim. Como a gente não fala ainda, é uma forma mais simples de fazer isso. Mas, que é, por exemplo, usando o exemplo do agonista opioide, que é uma analgésico. Você poderia causar uma inflamação na patinha do rato, e colocar uma chapa quente com um ligante endógeno, que é um peptídeo, uma endorfina, injetado localmente, e comparar com o produto natural. Se o seu produto natural estiver tendo uma ação analgésica, vai demorar mais para o ratinho tirar a pata dali. Então, é uma ação agonista, analgésica. Se a sua molécula de extrato tiver uma ação antagonista, ele vai tirar mais rápido porque você está bloqueando o efeito da endorfina. Então, aí é puramente farmacológico. É claro que, para provar que o mecanismo é via receptor opioide, a gente vai ter que usar uma série de agonistas e antagonistas específicos de receptor mu, kappa e delta, mas dá para fazer sem olhar a estrutura. Só pelo efeito farmacológico observado e pelo arsenal de compostos que você está usando. Ok, vamos seguir adiante. Esse aqui era um exemplo isso aqui era para ilustrar essa questão da afinidade. Por quê? Se eu tenho um ligante endógeno que tem ação agonista e eu faço um antagonista que tem um perfil de interação, um perfil de afinidade parecido, eu vou ter um deslocamento entre os dois. Então, via de regra, o antagonista, para ter efeito terapêutico, ele vai ter que fazer mais interações, vai ter que ter uma afinidade maior do que o ligante endógeno. Até aí tudo bem. Muito bem. Do ponto de vista de planejamento, o que a gente quer saber é o seguinte: tá, mas como é que eu faço para essa molécula passar a ter mais interações? Eu vou ter que modificar ela de uma forma. Para que ela, por exemplo, faça mais ligações de hidrogênio, ou que ela faça mais interações hidrofóbicas. Né? E aí, a gente precisa pensar, que tipo de modificações vão garantir um aumento de afinidade? É melhor eu colocar nessa molécula mais grupos que fazem interações, por exemplo, do tipo ligação de hidrogênio, ou é melhor colocar na minha molécula grupos que fazem interações hidrofóbicas, como, por exemplo, anéis aromáticos? O que vocês acham? Ligação de hidrogênio que é mais forte. Se eu comparar uma ligação de hidrogênio com uma interação hidrofóbica, a ligação de hidrogênio é bem mais forte. Sim? Todo mundo concorda?
Deixa eu fazer alguns questionamentos para vocês. Mas, se eu coloco, eu vou pensar numa hidroxila, que faz ligação de hidrogênio. Se eu colocar mais uma ligação de mais uma hidroxila na minha molécula, isso vai fazer com que a molécula fique melhor solvatada. E para que ela saia do solvente aquoso e interaja com o receptor, ela vai ter que se dessolvatar. Então a ligação de hidrogênio que ela estava fazendo com a água, eu vou gastar uma energia para quebrar essa ligação, para depois ela fazer uma ligação de hidrogênio com o receptor. Percebe que na hora que a gente faz esse somatório energético, eu gastei energia para quebrar a ligação com a água, para formar uma ligação com o receptor. Não tem esse um ganho energético muito grande? Tem um outro problema. Uma outra limitação de eu pensar na ligação de hidrogênio, que é a seguinte. Ligações de hidrogênio ocorrem entre alguns átomos específicos e, além disso, ela é direcional. Ela depende de distância e de ângulo, certo? Sem saber como que é a estrutura do receptor, eu tenho alguma ideia se a hidroxila tem que entrar aqui, em orto, meta ou para? E se essa segunda hidroxila tem que ser R ou S? É pura tentativa e erro. Então, acertar onde colocar um grupo que faz uma interação direcional sem saber onde esse grupo vai estar na proteína é extremamente difícil. Tá? Vamos analisar agora a outra opção. Mas assim, em alguns casos, vale a pena colocar uma hidroxila na molécula? Vale. Porque como é uma ligação direcional, isso garante muita seletividade. Porque se você consegue fazer aquela ligação de hidrogênio com o seu alvo, provavelmente a sua molécula vai fazer só com aquele alvo. O outro alvo, a hidroxila, teria que estar em outra posição. Tá? Então não é que a gente nunca vai colocar. E lembrando que o sítio ativo, vez por outra, tem alguns aminoácidos que são polares. E eles precisam interagir com alguém. Então, em casos específicos, vale sim a pena colocar hidroxila. Vamos analisar o caso do grupo hidrofóbico. Vamos começar por aquela questão da solvatação. A hidroxila estava feliz no solvente. O grupo hidrofóbico estava feliz no solvente? Não. Isso, então, favorece que essa molécula saia do meio aquoso e vá para o sítio de interação. Os sítios de interação geralmente são côncavos e escondidos da água. Eles não são totalmente expostos ao solvente. Então, isso é um fator. As interações do tipo hidrofóbica, ela ocorre entre átomos específicos ou ela é um pouco mais generalizada? Generalizada, só precisa ser um grupo apolar. Né? Ela é direcional? Precisa de uma direção? Percebam, então, que além do fator entrópico, que favorece a molécula a vir para o sítio, as interações que o grupo hidrofóbico faz, mesmo que mais fracas, elas ocorrem mais facilmente, porque elas são menos resistentes. Quando não se tinha informação da estrutura do alvo macromolecular, a taxa de acerto da adição de grupos hidrofóbicos, volumosos e ramificados na proteína, no ligante, a taxa de acerto era muito maior. Continuava sendo tentativa e erro, mas o número de vezes que acertava era muito maior. Tá? Então, isso ficou conhecido como princípio de Arens. Arens foi o primeiro pesquisador que percebeu que a chance de aumentar a afinidade colocando grupos volumosos, hidrofóbicos e ramificados no ligante
dava mais certo do que tentar colocar ligações de hidrogênio, tá? Grupos que fizessem ligações de hidrogênio. E então, quando a gente não tem informação nenhuma, é isso que a gente vai fazer. Lembra que você perguntou da mudança conformacional e eu disse que o antagonista ele pode estabilizar qualquer conformação, desde que não seja a conformação estabilizada pelo agonista? Muito bem. Isso me leva ao seguinte raciocínio. Bem, se eu posso estabilizar outras conformações, e se eu posso adicionar grupos volumosos, ramificados na minha estrutura, ligante, para chegar no antagonista, eu posso chegar a moléculas que não são tão parecidas assim com o ligante endógeno. Porque não precisa mais ser parecido. Eu não preciso mais estabilizar a mesma conformação que o ligante endógeno estabilizava. Tá? Então é comum, como um reflexo dessa estratégia de modificação proposta por Arens, que os antagonistas sejam ramificados e tenham grupos aromáticos, que façam, então, essas interações hidrofóbicas. E é natural também que a similaridade química deles com o ligante endógeno seja muito menor. Às vezes a gente não consegue nem identificar que eles são análogos estruturais. Mas, com certeza, eles têm os mesmos grupos farmacofóricos. Porque o grupo farmacofórico é o que é importante para a interação, para a afinidade. E aqui, apenas ilustrado aquilo que já foi proposto aqui antes. Eu vou aumentar a cadeia para que a carga positiva ficasse mais perto da negativa, aumentando a complementariedade e levando a uma modificação estrutural que não é aquela necessária para abrir o canal. Essa questão aqui, ó, da mudança conformacional versus afinidade, foi o que nós discutimos sobre termos agonistas ou antagonistas de alta afinidade. São coisas distintas. O que determina a afinidade é a complementaridade com o sítio. Se essa complementariedade depois, se essa molécula vai causar uma mudança conformacional compatível com uma ação agonista ou antagonista, isso é uma outra questão. E a questão da réia do agonista ser igual ao do antagonista, nós já discutimos também lá no exemplo da morfina, e eu acabei de falar para vocês aqui de novo, né, que esses antagonistas, eles têm ainda o mesmo farmacófago. Tá? Isso na farmacologia, tem até ou já teve no passado, um conceito que eles chamavam de mensagem e endereço. Né? O grupo farmacofórico, a gente podia pensar nele como o endereço. Chega no local para interagir. A mensagem é o que aquilo provoca. Se provoca uma reação positiva ou negativa. Se a mensagem, se a cartinha que chegou lá no endereço vai te deixar feliz ou triste. Tá? Seria a mudança conformacional. E aqui, só para ilustrar todos esses conceitos, um tanto quanto abstratos, que nós discutimos até agora, nós vemos aqui uma molécula que é um agonista, o sítio, numa conformação antes de interagir. Quando o agonista interage com esse sítio, a complementaridade não é perfeita. Mas ocorre uma mudança conformacional, um encaixe induzido, que aumenta a complementariedade e nessa conformação eu veria a resposta agonista. O antagonista, ele faz mais interações, tem maior afinidade, mas continua não sendo perfeito. Ele vai causar uma mudança conformacional, só que a conformação estabilizada é diferente daquela necessária para a resposta agonista. Por isso que ele não tem resposta. Ou a gente poderia dizer que, como ele desloca o equilíbrio de um lugar para o outro, pensando nele como um agonista inverso, eu veria uma redução dos receptores nessa conformação
e daí o efeito de agonismo inverso. Tá? O que é importante para nós é a estratégia de adição de grupos hidrofóbicos, volumosos e ramificações. Tá? Aqui um outro exemplo, para a gente tentar traduzir agora esses conceitos abstratos em exemplos químicos. Eu tenho aqui na parte superior do slide o ligante endógeno, que é o estradiol. Tá? E o que é importante do estradiol para que ele tenha ação agonista são essas hidroxilas, que são os grupos farmacofóricos numa distância X. Tá? E aqui embaixo eu vejo duas moléculas que têm os mesmos grupos farmacofóricos. Ou melhor dizendo, grupos que são capazes de fazer a mesma interação farmacofórica. Tá? Entretanto, aqui eu vejo uma ramificação da molécula com um grupo bem volumoso. Tá? Consequentemente, esse grupo volumoso vai impedir que a molécula se estabilize na conformação ativa. Como que eu sei disso? Porque foi determinada a estrutura do receptor estrogênico complexado com um agonista, e aqui eu vejo essa hélice fechada, e aqui ele complexado com o antagonista. Vejam que devido a esse volume adicional aqui, a hélice não consegue ficar fechada. Então ela se estabiliza numa outra conformação. Tá? E é por isso, então, que a estratégia também de adicionar grupos hidrofóbicos vai auxiliar a eu transformar um agonista em antagonista. Nas aulas práticas, eu acho que eu comentei com vocês que já foi uma estratégia muito utilizada pela indústria farmacêutica de aumentar o log P das moléculas para conseguir aumentar a meia-vida. Um efeito, não sei se sinérgico, é aumentar a afinidade. Porque esses grupos hidrofóbicos e volumosos são duas características que aumentam o log P e aumentam a afinidade. Mas nós já vimos também nas aulas práticas que esse aumento de lipofilicidade traz consigo maior metabolismo hepático, capacidade de gerar metabólitos hepatotóxicos, nefrotóxicos e assim por diante. Então não é a melhor estratégia do mundo. Vamos tentar colocar o que a gente viu até agora em prática. De novo, eu tenho na parte superior o ligante endógeno e na parte inferior do slide duas moléculas identificadas como 1 e 2. Quem é o antagonista? 1 ou 2? E por quê? Tem mais grupos hidrofóbicos e crescendo em ramificações. Tá? Então, professor, mas não é tão volumoso assim. Não, não é, mas se a gente partir do pressuposto que precisa ser uma ramificação hidrofóbica, 2 é o que mais se aproxima do nosso conceito, enquanto que 1 não. Inclusive, 1, nessa direção aqui, ele tem até um volume menor do que o estradiol. Então, se o estradiol permite que a hélice fique nessa orientação, 1 com certeza vai permitir também. Tá? Se vocês ainda não perceberam, nós temos aqui os oxigênios representados em vermelho e os carbonos representados em cinza ou em branco. E essa representação tridimensional das moléculas é algo que a gente vai passar a usar muito mais agora no módulo de SBDD. E é por isso, então, que eu já comecei a utilizá-la aqui. Muito bem. Com isso, então, a gente chegou ao fim, pelo menos de ideias fundamentais, de como que eu parto de um ligante endógeno, chego no agonista e do agonista eu vou para o antagonista.
Esse é o método clássico de desenvolvimento. Eu posso, a partir do ligante endógeno, ir direto para o antagonista? Posso. Mas não é a estratégia clássica, não é a que, via de regra, dá os melhores resultados. Porque quando eu pulo a etapa, geralmente eu perco informações sobre os grupos farmacofóricos, né, quando eu quero avançar muito rápido. Então é importante que o conhecimento seja solidificado. Muito bem, vamos para a parte final da aula, onde a gente vai falar agora sobre inibidores enzimáticos. E a primeira coisa que nós precisamos perceber é que agora nós temos um cenário bem diferente. Porque até agora, quando eu falava em receptores, seja ele GPCR, seja ele um canal iônico ou um receptor nuclear, a resposta biológica é provocada por um ligante endógeno ou um neurotransmissor que interage com o alvo, provoca mudança conformacional e aquele ligante endógeno ou neurotransmissor sai e ele é metabolizado por outra via bioquímica. Não é o receptor que modifica ele. E isso me dá a segurança de que o ligante endógeno é um molde muito bom para eu fazer o planejamento. Porque eu sei que ele tem afinidade para a minha macromolécula. Na enzima, não é bem assim. Porque a molécula que tem afinidade que chega, ela é convertida num produto que sai. E aí vem a primeira pergunta. Por que a enzima tem afinidade? É pelo substrato ou pelo produto? Pelo substrato, obviamente. Não é? Não. Qual que é o erro subjacente? Que a gente não percebe que a gente está cometendo. A gente pensa nesse fluxo de substrato para produto por duas razões. Primeiro, porque o produto nunca acumula. Porque o produto é convertido em outra coisa pelo nosso sistema biológico. Mas quando eu estou fazendo o ensaio, eu não tenho isso, né, no meu ensaio biológico. Eu tenho só uma enzima que pega substrato e converte em produto. Né? Então não tem o acúmulo de produto. Aliás, eu tenho acúmulo de produto, eu não tenho consumo de produto. Tá? E tem uma outra razão, essa é muito mais química e menos biológica. Qual que é a função da enzima nessa conversão de substrato em produto? Que é a mesma coisa que um catalisador faz. Né? Ao reduzir a energia de ativação, o que eu estou fazendo é que o equilíbrio seja atingido mais rápido. E se eu quero atingir o equilíbrio, eu tenho que catalisar tanto da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. Então, a minha enzima tem que ter afinidade pelo produto e converter ela em substrato para eu manter o equilíbrio. Superado, então, as nossas falhas de concepção, quem que é o molde? Ou quem que é o melhor molde? Substrato? Produto? Nenhum dos dois? Quem que vocês acham? Todo mundo consegue enxergar que o estado de transição é a micromolécula que tem maior complementaridade com o sítio ativo, o sítio catalítico? Eu vou perguntar na prova para justificar. Por quê? Então, esse é um ótimo momento para quem não tem certeza sobre como descrever isso na prova, se manifestar. Não, então vamos lá. Você concorda comigo que o funcionamento da enzima, a gente pode explicar ele pelo encaixe induzido? O encaixe induzido,
até agora a gente olhou ele pelo lado do receptor, da macromolécula. Se eu olhar o encaixe induzido pelo lado do substrato, essa deformação do substrato vai fazer com que ele, ao invés de estar aqui, ao estar deformado, vai estar aqui. E aí a distância daqui para o estado de transição vai ser menor, que é o mesmo efeito de eu abaixar a energia de ativação. E aí eu instabilizar o substrato. Tá? Então, ao instabilizar o substrato, eu estou aumentando a complementaridade dele pelo sítio ativo. Eu posso olhar isso indo do substrato para o produto ou do produto para o substrato. Essa deformação de um em outro é o que aumenta a complementaridade. Tá? A partir que eu chego desse ponto e volto para cá, eu não estou mais deformando o substrato. Eu tenho um produto, eu estou indo em direção a algo que já não tem tanta afinidade assim. E eu posso fazer o raciocínio indo de substrato para produto, como de produto para substrato. De forma que, nesse ponto aqui, é o que eu tenho a maior complementaridade de interações entre macromolécula e micromolécula. Muito bem. Estado de transição é algo fácil ou difícil de caracterizar? O estado de transição é estável? Não é? Se o estado de transição não é estável, como é que eu vou usar o estado de transição no planejamento de fármacos? Será que eu não vou me meter numa enrascada? De planejar uma molécula que seja instável? Aqui eu vou não, desde que eu saiba bastante química orgânica, por dois motivos. Para caracterizar o estado de transição, eu vou ter que entender como que é o ciclo catalítico da minha enzima, para saber quem são os intermediários reacionais e entender entre eles qual é o que tem maior complementaridade. Num segundo momento, eu vou ter que agora planejar uma molécula que seja análoga ao estado de transição, ou seja, que tenha grande parte daquela complementaridade, mas que não seja instável. Para a gente entender, bem, o quanto que vale a pena eu me esforçar tanto assim para entender o estado de transição? O quanto que eu ganho de afinidade? Tá? Para vocês terem uma ideia, eu tenho fármacos que são análogos do substrato, tenho fármacos que são análogos do produto e que têm afinidade muito alta, da ordem nanomolar. Tá? Quando eu consigo, ao invés de análogo de substrato ou produto, fazer um análogo do estado de transição, eu chego em moléculas que têm afinidade femtomolar, picomolar. Então eu estou falando em um aumento de afinidade de 1000 vezes a 1 milhão de vezes. Tá? Essa é a diferença de magnitude que eu vou conseguir. Então, e é claro que se eu tenho uma molécula que tem uma afinidade 1 milhão de vezes maior, provavelmente eu vou ter que comercializar a dose terapêutica dela, vai ser infinitamente não, vai ser pelo menos umas 100 mil vezes menor. Ou seja, o valor agregado do picograma vai ser muito maior. Tá? Mas isso tem um custo. Para a gente entender um pouquinho esse custo, eu vou usar um exemplo aqui e não sei se eu vou avançar muito além dele, tá? Que é o seguinte. Bem, eu disse para vocês que a gente precisa entender o mecanismo de ação
para eu entender o intermediário reacional. Né? Então vamos pegar uma reação super fácil, ou super clássica, que é a hidrólise de um éster, dando o ácido e a base correspondente. Tá? Eu tenho essa reação que pode ser catalisada em meio ácido, né, onde esse par de elétrons captura um próton, aumentando a nucleofilicidade da água para fazer o ataque no carbono da carbonila, formando então um intermediário tetraédrico que sofre algumas migrações de próton e depois uma eliminação, uma clivagem aqui, eliminando a hidroxila, aliás, eliminando a base, a hidroxila, restaurando a água e o ácido. Tá? E eu posso ter essa reação catalisada em meio básico, né? Onde aí eu já tenho a nucleofilicidade do íon hidroxônio, que faz o ataque, de novo o intermediário tetraédrico, que passa pelas etapas e chega no ácido. Pronto. No meio biológico, eu não tenho uma catálise só pelo ácido ou só pela base. Muitas vezes eu tenho resíduos ácidos básicos no sítio ativo que fazem com que essa catálise ocorra muito mais aceleradamente. Mas, de novo, eu vou ter um mecanismo que quimicamente é parecido e que eu preciso reconhecer. Aqui, por exemplo, eu tenho um ácido glutâmico que captura o próton da água, aumentando a nucleofilicidade para que ocorra o ataque na carbonila. Exatamente o que eu descrevi para vocês lá do mecanismo de catálise ácido. Acontece que existe também aqui um metal que estabiliza ou que interage com o oxigênio da carbonila, aumentando a reatividade daqui. Tudo isso faz com que o intermediário tetraédrico seja formado e depois a amina vizinha à carbonila, que agora aqui no tetraédrico não tem mais o par de elétrons conjugado. Então eu tenho esse par de elétrons para fazer o ataque nucleofílico, promovendo a clivagem dessa ligação peptídica, liberando o ácido e a amina, que é a base. Tá? Então, eu tenho o mesmo mecanismo de hidrólise catalisada. Tá? O que eu preciso aqui agora é, de posse desse conhecimento, planejar o análogo do estado de transição. Eu vou fazer um análogo de quê? O que é o estado de transição aqui? Ou qual que é a característica principal do estado de transição que nem o substrato e nem o produto tem? Molécula carregada? Tá. Fazer um fármaco que seja carregado não é exatamente uma coisa, pelo que vocês viram de log P, não é uma coisa muito interessante. Vamos pensar em caráter químico. Olha aqui, ó. O substrato, ele tem uma ligação que é planar aqui. Esse estado de transição é tetraédrico. Tetraédrico, e aí depois eu volto com um produto que é planar. Né? Então, o grande diferencial aqui é o estado de transição ser tetraédrico. Então, se eu fosse fazer um inibidor de ECA que fosse um análogo do estado de transição, eu teria que planejar um fármaco que tivesse um grupo tetraédrico interagindo no sítio ativo. Tá? Eu poderia fazer também análogos do substrato ou do produto. Tá? Eu tenho aqui representado o
substrato da enzima, o octapeptídeo, que é o angiotensina, que é convertido em produto, que é um octapeptídeo, que é a angiotensina. Tá? O importante, eu poderia usar isso daqui como molde? Poderia. Só que aí o que eu preciso me preocupar? Eu não posso ter uma ligação lábio para clivagem como foi aqui. Porque senão o meu fármaco vai ser degradado pela enzima. Tá? Então, de posse dessas informações, vamos tentar pensar. O captopril, essa molécula aqui, é um análogo do substrato, do estado de transição ou do produto? Eu vou reformular a questão, porque eu acho que ela estava um pouco dúbia. O captopril tem uma ligação peptídica estável ou ele tem um grupo tetraédrico no lugar onde deveria estar a ligação peptídica que seria clivada? Um voto para tetraédrico. Quem é favorável a pular essa pergunta para a próxima? Vocês veem alguma ligação peptídica no captopril? Não? Talvez seja esse o problema. Aqui ela, ó. Então ele tem a ligação peptídica. Né? Eu acho que vocês estavam olhando para cá. Né? E isso está do lado oposto, seria a cadeia lateral do aminoácido. Tá? Então, ele tem a ligação peptídica onde deveria ocorrer a catálise, né, que seria clivada. Por que ela não ocorre? Por causa desse grupo aqui, que simula uma prolina. Se a gente olhar no substrato, veja aqui, ó, prolina, prolina, prolina. E é isso que a enzima não consegue. Ela consegue clivar até encontrar a prolina. Ali ela não consegue mais. Então, lá na década de 60, a estratégia do desenvolvimento do captopril se baseou nisso. Em olhar o substrato endógeno. Olha, ele é clivado até aqui. Aqui ela não consegue clivar. Poxa, então isso é estável. Vamos, a partir dessa unidade estável, desenhar o restante da molécula para que ela iniba. Tá? E o desenvolvimento do captopril, acreditem ou não, ele foi feito baseado num desenho muito parecido com o que a gente usou hoje. Achavam que a ECA, achavam não. A ECA é uma metaloprotease de peptidase, que ela cliva de 2 em 2. Existia uma outra enzima, que também era uma zinco-metaloprotease, que clivava de 2 em 2, e sabiam que no sítio ativo dela tinha tais aminoácidos. Eles pegaram e falaram, vamos fazer o mesmo modelo, ação da mesma classe, e vamos usar esse modelo para desenvolver o captopril. Tá? A estrutura da ECA em complexo com o captopril só saiu em 2005. O captopril foi lançado em 60 e alguma coisa. Tá? Quando saiu a estrutura do captopril, descobriram que o modelo que usou na década de 60 não tinha nada a ver com o sítio. Ou seja, foi muita sorte. Porque as hipóteses que eles fizeram, na hora que olharam as estruturas, falaram assim, tá tudo errado. Né? Mas, em princípio, funcionou para guiar o desenvolvimento e chegaram num fármaco que deu certo. Tá. Antes da gente encerrar a aula, que eu não vou querer avançar muito mais além disso aqui, quero que vocês me respondam.
Quais desses inibidores da ECA poderia penetrar pela barreira hematocefálica? E agora eu tenho os valores de log P deles aí. Vamos por partes. O captopril, vocês acham que ele tem permeabilidade pela barreira hematocefálica? Não. Tá. E dessas outras moléculas aí? Tem? Vocês diriam que todas elas entram ou uma só entra? Ou tem uma que das outras tem uma que não entra? Qual que vocês têm certeza que entra? A do meio, essas duas aqui? A de baixo, essa aqui? Mas... o que esse olhar desconfiado para mim? Nenhuma dessas moléculas penetra pela barreira hematocefálica. Por quê? Não, os grupos polares influenciaram no valor de log P. Aí foi um equilíbrio da parte... Então, ser grande contribui para o log P. A questão é, tem grupos ionizáveis. E esses grupos ionizáveis vão estar parcialmente dissociados em pH fisiológico e, portanto, vão dificultar em muito a passagem pela barreira hematocefálica. Tá? E isso é algo que eu comecei a chamar a atenção na prática, mas parece que não foi o suficiente. O valor de log P isoladamente, sem análise da estrutura química, pode levar a erros de interpretação. Tá? A gente sempre precisa olhar para a molécula e perceber se ela tem grupos ionizáveis ou não. Se tiver grupos ionizáveis, o valor de log P não descreve de forma adequada a lipossolubilidade. Tá? Na aula prática da semana que vem, nós vamos ver uma outra medida de lipofilicidade que é mais adequada para moléculas carregadas. Tá? Eu acho... não. Se bem que... vamos lá. Ah, não. Falta 10 minutos, né? Não compensa eu entrar em outro assunto. Vamos parar por aqui mesmo. Bom? Gente, antes de eu parar a gravação, alguma dúvida que vocês queiram registrar na gravação? Não?